Esse é o podcast Ciência Feito Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem os cientistas que estão aqui pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é o trabalho de um cientista, o que nos move e como você pode fazer pesquisa científica também. Olá, pessoal! Eu sou a Raíssa Lima, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência Feita Aqui. E quem vai estar me ajudando hoje nessa entrevista, mais uma vez, é a professora Adriana. Oi, Adriana! Oi, Raíssa! Oi, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês de novo. E para essa entrevista trouxemos uma convidada muito especial, a professora doutora Thaís Amaral e Souza. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás. Possui mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, Thaís! Muito obrigada, Raíssa. Nossa, é um prazer imenso estar aqui. Eu sempre vejo o trabalho de vocês aí, os podcasts, e é muito bom a gente estar aí disseminando ciência, né, e FG afora. E hoje, né, nós vamos aí conversar com a Thaís sobre a sua carreira acadêmica, sobre a sua vida, sua pesquisa, né, a gente quer saber um pouco mais. E, para começar, Thaís, você pode nos falar aí como foi a sua trajetória até chegar à graduação, né, como que você começou, como que surgiu o seu interesse pela biologia, como que tudo aconteceu? Nos conte. Senta que lá vem história, né? Na verdade, há um tempo atrás, lá no Campus Formosa ainda, eu vi um meme que eu falei, nossa, como eu me identifico, né? Que ele fala, eu já nasci biólogo, eu só não tinha o título ainda, né? Só faltava o diploma. E eu acho que comigo foi muito isso, assim, eu sempre quis ser bióloga, mesmo quando eu não sabia que o nome era esse, né? Mesmo quando eu não sabia o título que isso seria. E eu lembro de um episódio muito interessante que eu sempre conto, né, até para os meus alunos, que eu acho que eu tinha uns 6 aninhos e as pessoas me perguntavam, né, o que você quer ser quando crescer? É claro, gente, eu também tive aquelas fases, né, eu quero ser modelo, manequim, dançarina, aeromoça, mas eu sempre batia, assim, voltando para a área de ciência, né, então eu lembro que um dia eu falei, não, eu já sei, eu quero ser cientista, né. Aí essa pessoa falou assim, não, mas cientista do quê? Cientista, ué, você não sabe o que um cientista faz? Você não sabe o que é ser cientista, né? Não, mas é porque você pode ser cientista em várias áreas, estudando várias coisas. Eu falei, não, cientista de ciência, eu quero estudar ciência, né? Como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo, né? Naquela cabecinha de 6 anos eu nem podia imaginar quantas coisas tinham por trás daquele título cientista. Mas eu era aquela criança chata que adorava assistir Globo Ciência, Globo Ecologia, né? Acordava às 6 horas da manhã, acordava a casa inteira. E muito fascinada, via aqueles vídeos de química, assim, sempre muito alucinada. Então, sempre quis muito mesmo trabalhar fazendo pesquisa, assim. Então, é uma coisa que eu sempre quis. E aí, quando eu tinha 13 anos... Eu acho que esse seria o segundo. Ah, não, antes disso teve um outro momento de fascínio, né? Que eu falo que é cheio de momentos de fascínio. A minha mãe fez a graduação, eu já tinha uns 7 anos quando ela entrou na graduação e ela fez enfermagem. E aí, um dia, ela teve que me levar ao médico e depois ir para a faculdade. E foi a primeira vez que eu vi um microscópio e eu lembro exatamente disso. Assim, era uma aula de parasito, né? De parasitologia. Então ela estava vendo uma série de germinhos lá, aqueles bichinhos, né? Na minha cabeça de criança, aquele tanto de minhoquinha, né? Era assim que eu definia, digamos. E aí aquilo para mim era alucinante. Eu pensava, gente, eu quero trabalhar com microscópio assim para o resto da vida, né? Era um encanto muito grande, era como se o mundo inteiro tivesse debaixo daquelas lentes. Logo depois... Eu falo que a minha concepção ela foi ficando cada vez mais micro, né? Pouco tempo depois, quando eu já tinha os 13 anos, que estava na 7ª série, a gente começa a estudar mesmo biologia, né? E aí já tinha aula prática, eu lembro que eu via célula no microscópio, aquela coisa toda. E numa feira de ciência a gente fez um trabalho sobre DNA. E aí foi a vez que eu fui aquele colega sacana, acho que todo mundo tem um colega sacana como eu fui nessa vez, eu acho que foi a única vez que eu fui sacana dessa forma e eu não me arrependo, gente, desculpa.
mas eu estava com um grupo fazendo um trabalho sobre outra coisa, que eu tinha escolhido o tema, feito o grupo todo estudar aquilo. E uma das minhas amigas apareceu com um trabalho lá, com uma maquete, falando que eles iam fazer sobre DNA. E eu peguei a reportagem para ler, ela levou na verdade uma revista. E quando eu terminei de ler a reportagem, eu pensava assim, gente, eu não acredito que eu não vou falar sobre isso. Assim, não é possível que tem uma coisa tão legal, tão legal, e eu não estou nesse trabalho. E aí eu fiz toda uma movimentação, falei com a professora, deixei o meu grupo na mão e entrei nesse outro grupo que ia falar sobre DNA. Então foi a primeira vez que eu fiz maquete, né? Aquela maquete das bolinhas de isopor, com as barrinhas ali, com canudinho. E aquilo para mim assim virou uma obsessão, na verdade. Então com 13 anos eu decidi que eu queria estudar DNA. E naquela época não é igual hoje, que os meninos entram na internet, né, e descobrem tudo. A gente tinha uma dificuldade de acesso de informação, né? E eu lembro que eu peguei um almanaque, abriu, né? A gente não tinha, assim, minha família era muito pobre, eu não tinha condição de ter alguns acessos. Então eu peguei esse almanaque emprestado com uma amiga para ver que curso que eu tinha que fazer para estudar DNA. E aí tinha uma página que eu lembro até hoje, assim, a memória fotográfica, o título estava escrito Engenharia Genética. Eu falei, nossa, eu vou trabalhar com Engenharia Genética. E aí eu comecei a ler que, na verdade, Engenharia Genética era uma pós-graduação, né? Era uma área de especialização que, nesse livro lá, estava associado à medicina. Então eu decidi meu destino, né? Com 13 anos eu vou fazer medicina e depois eu vou fazer pós-graduação em Engenharia Genética porque eu quero trabalhar com DNA. Então com 13 anos esse era o meu caminho e eu comecei a estudar enlouquecidamente. E foi a época que eu fiz a ruptura, né, com os mimos de adolescência, assim, no nosso tempo a gente tinha aquelas pastas de papel de carta, né, que acho que vocês devem ter tido também. E foi um marco quando eu tirei todos os papéis de carta e eu comecei a colecionar reportagens científicas, principalmente falando de DNA. Então, quando surgiu, por exemplo, o uso de DNA em tecnologia forense para desvendar crime, eu pegava a reportagem, cortava direitinho, colocava na minha pastinha. Teste de paternidade com DNA, eu ia lá, cortava DNA, colocava, mutação que gera câncer. E aí eu comecei então, né, foi quando eu saí dos papéis de carta e comecei a sonhar com o dia que eu ia ter dinheiro para comprar Galileu Galilei, super interessante, essas coisas. Que a gente não conseguia, né? Eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu pegava na escola, eu roubava das amigas, dos colegas, tinha umas tirinhas de ciência no jornal, eu recortava também, então virou quase que uma obsessão trabalhar com DNA, assim, por muito tempo. E aí no ensino médio foi ficando mais concreto essas coisas, né? Porque aí eu comecei a estudar, mesmo que basicamente, o que era realmente DNA, o fluxo da informação genética, todas essas coisas de uma forma mais clara e entender o que era biologia, né, dentro daquele conceito de ciência, o que era biologia, o que era química, enfim. As coisas foram tomando um caminho mais claro. Mas ao mesmo tempo veio um embate muito grande, porque aí eu consegui identificar melhor quais eram as coisas que eu gostava. E eu comecei a me questionar por que eu ia fazer um curso de 6 anos para estudar uma coisa que eu não gosto, que é doença, paciente, para só então depois eu fazer a especialização em engenharia genética. Então foi quando eu comecei a questionar aquele caminho que eu já tinha traçado lá com a minha maturidade de 13 anos de idade. E eu falei, não, mas peraí, eu não preciso disso, esse caminho tá meio torto, por que eu vou perder tanto tempo num curso tão difícil que não é uma coisa que eu quero? E aí eu me lembro muito bem que eu cheguei em casa, assim, achando a madura, né, arrasando na minha cabeça. Eu falei, mãe, eu já entendi o que eu quero fazer da vida. Eu vou fazer biologia. Eu acho que se tivesse caído uma bomba em casa, o efeito não teria sido menor. Porque foi um susto, assim, generalizado, né? A minha família era uma família muito pobre, mas que, assim, o meu avô sempre falava que todo mundo tinha que estudar e tal, mas tinha que estudar para ser doutor, então não era estudar aleatoriamente, tinha que estudar para ser doutor. Minha mãe estava terminando a faculdade de enfermagem, na verdade já tinha terminado a faculdade de enfermagem
E, segundo meu avô, né, é melhor que nada, porque deveria ter sido medicina. Então, de repente, eu cheguei para quebrar aquele conceito de me formar doutora, né? E falei, eu quero fazer biologia. E aí todo mundo, você tá louca? Você vai dar aula? Não, né? A minha mãe tinha feito magistério antes, falava, eu lutei a vida inteira, 6 anos de faculdade, para eu parar de dar aula, e você quer fazer um curso para você começar a dar aula. E aí foi um momento, então, assim, de muito enfrentamento. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento em que eu tive que sentar e avaliar, assim, o que que eu quero da minha vida, né? Por que que eu quero fazer biologia? E comecei a tentar entender isso. E a família, assim, né, pressionando muito. Eu lembro que minha mãe me levava para o hospital, porque na esperança de que eu fosse me apaixonar e me envolver com aquele cenário, né? E todas as vezes que eu entrava no hospital eu pensava, meu Deus, isso não é para mim, eu não vou dar conta, não é isso que eu sonhei, né? Eu quero ficar no microscópio, eu quero ficar na bancada, no laboratório, né? Então era essa a minha paixão, assim, não é só que eu sabia que eu queria fazer biologia, mas eu sabia que eu queria fazer biologia para estudar DNA, para estudar esse aspecto, e o meu fascínio era esse. E aí no ensino médio eu comecei a ver o que era genética também, essas coisas, né? Então, para mim parecia óbvio que eu faria biologia. E eu até brincava com os meus amigos, falava, não, o pessoal não terminou, não descobriu o genoma ainda, não desvendou porque eles estão me esperando, porque eu vou fazer faculdade, vou trabalhar com genoma. E é isso que eu quero. Então foi uma fase assim de muito enfrentamento, né? Foi um período bem difícil até, eu diria, de enfrentar essa cultura familiar, né? E de questionar o meu próprio destino. Porque quando eu fiz isso, eu também fui alertada. Então, eu tenho amigos que falam, eu achei que eu ia ganhar dinheiro. Não, esse dia eu entendi que eu não ia ganhar dinheiro, que a minha escolha era por paixão. Então, eu sentei e falei, não, eu estou escolhendo, não tanto que eu quero ganhar, mas a profissão que eu quero ter. Falei, eu quero ter uma profissão em que eu não comece segunda torcendo para chegar logo a sexta. Que eu não preciso gritar, né? Hoje a gente fala sextou, mas eu pensava muito isso. Eu quero fazer uma coisa que eu goste, que eu me veja fazendo aquilo. Para complicar um pouquinho esse enfrentamento, desculpe se eu estou me delongando, eu tive um probleminha no joelho já no final do ano, assim, no final do 3º ano, nas vésperas de fazer vestibular, que complicou muito isso. Então, assim, eu não venci esse enfrentamento, tá? Então, no meu tempo, as inscrições do vestibular eram um papel mesmo, que a gente preenchia as bolinhas, era tipo uma cartolina enorme, né? Então, eu lembro que eu cheguei em casa e a minha mãe preencheu lá o curso, né? Assim que eu cheguei, falou, não, é para não ter risco de ter alteração. Então, eu fiz vestibular para medicina na UFG. E nessa época, a UEG estava começando, né? Então, acho que foi o primeiro ano mesmo da UEG. Então, o governo tinha juntado várias universidades estaduais, incorporado. Então, foi o ano que teve o primeiro vestibular. E aí eu falei, não, eu vou fazer esse, né? Não, você se vira. Como os meus pais são separados, eu meio que fui lá, joguei o meu no meu pai. Não, pai, paga para fazer esse e tal. E fiz o vestibular para biologia. Na verdade, eu fiz a inscrição sem que a minha mãe soubesse. Então, ela só soube quando eu já estava fazendo a prova mesmo. Né? Então foi bem escondido, assim, bem clandestina a situação. E eu passei no vestibular para biologia, não passei para medicina, né, obviamente. Mas com a situação do problema de saúde, né, quando o médico olhou para mim e falou assim, olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter que ficar 3 meses de repouso absoluto, sem pôr o pé no chão. Aí eu falei, nossa, nadei, e agora, se nas vésperas de fazer a matrícula, eu tenho uma notícia dessa. E aí todo mundo falou, não, é bom que você aproveite, porque agora você vai ficar de repouso, você aproveita para estudar, dessa vez você vai passar para medicina. E eu pensava, ô senhor, vai começar tudo de novo agora. Então eu até brinco e falo assim, acho que foi uma das épocas que eu mais chorei na vida, assim, porque eu falava, não é possível que isso vai acontecer. Mas eu acabei conseguindo convencer minha mãe, né? E eu lembro que eu fiz a minha matrícula no último dia de matrícula, no último segundo. Então, o último número de matrícula daquele ano foi o meu. E fui, né? E pra mim, assim, fazer
a matrícula já era... Até me emociono, tá vendo? Até hoje eu lembro da sensação, assim, ó, do dia que eu voltei da universidade. Falei, nossa, eu vou fazer biologia, eu vou realizar meu sonho. E foi assim que eu fui parar lá. Que lindo, Thaís. Muito lindo ver você falando assim da sua carreira, né? Da sua escolha de graduação. Às vezes é muito difícil, eu acredito que para muitas pessoas saberem desde sempre o que quer fazer, né, da carreira. Muitos chegam após o ensino médio, no ensino médio, lá no terceiro ano mesmo, e entram em crise, né? Muitas vezes em crise porque às vezes a família pressiona e aí as pessoas, e às vezes ele não consegue se descobrir de fato o que gostaria de fazer, né? E você já tinha essa aptidão desde o início e acabou conseguindo aí realizar seu sonho. E aí sempre, às vezes, aquela pressãozinha, né, gente? Do fato de, às vezes, até a escolha, né? Ser um curso que vai te levar a ser um professor, né? Como que, aproveitando já dessa questão da licenciatura, você sempre pensou nela da tua carreira de biologia como pesquisa, pelo, né, que você, né, falou pra gente. Mas como que tu te encontrou em relação à licenciatura, a ser professora? Você descobriu isso depois ou também já fazia parte? Eu acho que as duas coisas, assim, eu falo que a minha história com a licenciatura, ela teve altos e baixos, né? Então, quando criança, como a minha mãe era professora quando era criança, eu achava aquilo o máximo, então eu lembro de ir para a escola, né? Era uma área que eu sempre achei legal, que tinha aptidão, mas quando eu pensava na minha carreira de biologia, eu pensava como pesquisadora. Mas no ensino médio eu fui fazer a tarefa de casa melhor do que quando eu pensei lá na engenharia genética, né? Então, quando eu decidi fazer biologia, eu já fui tentar descobrir quais eram as atuações, né? Fui investigar melhor em como eu deveria proceder para me tornar uma pesquisadora. E foi quando eu me deparei com a nossa realidade brasileira, né? Foi quando eu entendi que no Brasil a gente não tem muitos institutos de pesquisa bruta, né? E que se eu quisesse fazer pesquisa, eu teria que fazer isso na universidade. Então, quando eu decidi fazer biologia, eu não decidi só fazer biologia, né? Eu já montei o caminho em sequência na minha cabeça. Eu já sabia que para mim não seria só biologia, que para fazer o que eu queria, eu teria que fazer o mestrado, o doutorado e ingressar numa universidade para eu conseguir aí sim ser pesquisadora. Então eu tinha consciência de que mesmo que não fosse o foco principal, que eu deveria dar aula, né? Então, mesmo não sendo exatamente, por exemplo, a licenciatura que a gente tem trabalhando com ensino médio, trabalhando com ensino fundamental, eu sabia que eventualmente eu daria aula. E isso não foi assim um grande problema para mim, porque eu já tinha, né, uma certa afinidade com isso. Mas assim, saindo um pouquinho da licenciatura, como a paixão pela pesquisa era maior, quando eu entrei na faculdade, no segundo mês eu já fui atrás de estágio, né? Porque eu queria ser pesquisadora e eu também já sabia que não dava para chegar no final do curso e resolver fazer mestrado. Eu teria que construir esse caminho ainda durante a graduação, né? Uma coisa que eu falo muito para os nossos alunos, que a gente precisa construir o currículo, né? Não dá para chegar no último dia e falar agora eu vou fazer um mestrado. Então, e como na UEG o prédio era novo, os laboratórios ainda nem estavam montados, eu procurei a UFG, que era em Goiânia, né? Que no caso o meu curso foi em Anápolis, na UEG. Então eu procurei a UFG em Goiânia para começar a fazer iniciação científica. Então comecei logo no final do primeiro semestre. E como assim, a minha família não queria muito que eu fosse para essa área, então além de não ter condições financeiras, né, então faltava tudo. Então eu não tinha muito como me dedicar, né, eu não tinha bolsa, porque eu era de uma outra instituição, então como eu era da UEG e fazia estágio na UFG, eu não podia pleitear PIBIC, por exemplo. Então eu só fui ter bolsa de iniciação científica no terceiro ano de iniciação científica, que surgiu uma outra modalidade de bolsa que a minha orientadora teve, do CNPq, que era DTI, né, que era mais na área
de inovação e tal, e deu certo. Mas até então eu queria fazer o estágio, porque isso era o que eu queria para o futuro, mas eu não tinha condições financeiras de me manter fazendo estágio. E aí eu fui trabalhar em escola, né? Então eu fiz um concurso da prefeitura, comecei a trabalhar na secretaria escolar, e depois eu larguei a secretaria para dar aula, né? Eu nem sei se isso ainda existe, porque eu acho que não é uma prática legal, mas o Estado contratava estudantes de graduação de cursos de licenciatura, né? Chamava Prolabore, a categoria desse tipo de professor. Então eu comecei a dar aula como Prolabore. Então eu tinha 18 anos, 18? E dava aula para os cursos de EJA, em que a idade mínima é 18 anos. Ou seja, na verdade, todos os meus alunos eram mais velhos que eu. E era uma rotina muito maluca, porque eu acordava às 5 da manhã para ir para Anápolis, saía de Anápolis, ia para o UFG fazer o estágio, e à noite eu ia dar aula, né? Antes disso eu até trabalhei como monitora em outros cursinhos, umas coisas assim, mas sempre relacionada à aula. Então, essa aula de uma pessoa que acorda todos os dias 5 da manhã e tem esse tanto de atividade, não era uma aula de muita qualidade, né, gente? Vamos reconhecer. Então, eu não tive muito tempo de curtir, de viver de verdade a docência nessa época. E foi muito difícil, porque era uma região muito periférica, né? Então, assim, eu dava aula para, por exemplo, para alguns traficantes. Acontecia, por exemplo, da polícia entrar na sala, revistar os alunos enquanto eu estava dando aula. Então, foi uma realidade muito difícil. E aí, quando eu saí dessa escola, eu falei, eu nunca mais vou dar aula. Eu falei, eu só vou dar aula se for na universidade, eu não quero fazer isso nunca mais na minha vida. Então, por isso que eu falo que teve os altos e baixos, porque eu fui com a vontade, mas a realidade que a gente enfrenta, né, eu acho que a realidade que a gente tem hoje na educação, principalmente em regiões muito periféricas, eu acho que ela é muito forte para uma pessoa tão jovem, né? Então, às vezes eu sempre tento conversar com os nossos alunos, né, da graduação, porque eu sei que quando eles vão fazer estágio, é a mesma realidade que eu vivi, né? Então, eles ainda estão se formando, eles não têm maturidade ainda para entender tudo o que tem por trás disso, né? E se deparam com uma realidade social muito difícil, né? Então, mesmo... E aí eu lembro que eu comecei a ter muitas aulas também, assim, aí eu já não pegava só EJA, apareceu aulas do ensino fundamental, e aí eu tinha aluna de 11 anos me perguntando se podia, por exemplo, ficar grávida de 2 pessoas ao mesmo tempo. Então eram cenas que para mim eram muito fortes, né? A aluna de 12 anos grávida, a aluna fugindo com o traficante, aluno querendo eu fazendo horta, o aluno querendo trazer muda de maconha. Era uma realidade que para mim, com 18 anos, foi muito difícil, né? Então, essa época eu dei uma bloqueada, assim, muito grande. E quando eu formei, eu fui fazer o mestrado, doutorado, que era o que já estava no script, né? E eu fui fazer as pazes com a licenciatura de novo, quando eu voltei para o IFG, e aí eu me identifiquei, porque aí eu já era uma mulher, uma pessoa formada, que tinha maturidade para entender as coisas, que tinha um olhar diferente, que entendia o que estava por trás, que entendia o meu papel social dentro daquela realidade, né? Que já não se assustava com aquela realidade, mas que entendia o poder transformador que a educação tinha ali dentro. Então, eu até brinco que eu falo assim, que o IFG me permitiu fazer as pazes com a licenciatura. Então, foi só nesse momento que voltou. Mas uma coisa muito importante é que mesmo eu tendo tido essa experiência muito difícil quando eu fui dar aula durante a graduação, o meu estágio foi muito bom, né? Então, esse período que eu dei aula, ele foi antes do estágio. Quando eu fui fazer o estágio no último ano, como eu tinha um professor me orientando, que me ajudava a pensar em alternativas pedagógicas, em dinâmicas diferentes, que me ajudava a fazer os meus planos de aula, como eu tinha uma escola que era receptiva à minha presença ali, já foi uma experiência melhor. E como eu já tinha consciência de que eventualmente eu teria que dar aula, eu também sempre gostei muito das disciplinas de licenciatura. Então eu sempre falo para os nossos alunos, né, porque na biologia a gente tem alunos que às vezes não querem dar aula, que querem zoologia, botânica, enfim, seguir para outras áreas. E eu sempre reforço, não ignorem as disciplinas
da licenciatura, porque elas são muito importantes. E eventualmente pode acontecer da gente fazer parte, né, da gente retomar, né, é um mercado muito promissor, né, a gente sabe que sempre vai ser preciso de ter professor. Então é uma área que tem muito concurso, né, enfim, muitas vagas. É importante que a gente se dedique às disciplinas da licenciatura para que, se um dia esse momento chegar, você esteja realmente preparado. Porque muitas vezes a gente vê profissionais que têm aí mestrado, doutorado, que são qualificados e não conseguem dar aula, né? Então é muito. E não é só dar aula, né? Porque se fosse só assim, né? Dar aula, a gente pode pensar, não, faz uma disciplina de didática que tá tudo certo. Mas não é, né? É entender toda a concepção pedagógica que cerceia aquele momento, né? É entender todo o mecanismo de ensino-aprendizagem, entender psicologia da educação. Então eu acho que mesmo que você queira ser ratinho de laboratório, eu sempre aconselho, não menospreze as disciplinas da licenciatura, porque elas são muito importantes, elas fazem com que a gente se entenda, eu acho que até é uma questão assim de se entender como classe, de se reconhecer no mundo, né? Então esse aspecto social das disciplinas de licenciatura são muito importantes. Então, se eu puder deixar um recado aí para a galera da licenciatura, se dediquem, mesmo que nesse momento o foco não seja esse. E é muito interessante isso que você falou, né, Thaís, de que quando você teve uma orientação para ser professora, que você percebeu que realmente dava para fazer a coisa, né? Porque a gente, infelizmente, ainda tem muito essa imagem, assim, de que para dar aula basta você saber o conteúdo e você querer e você ter amor. Então, muito bacana, assim, de mostrar o quanto isso faz diferença mesmo, né? Então, não é só você chegar lá na turma para ministrar aula, mas toda essa formação docente, ela é muito importante. E você já falou um pouco, né, sobre o mestrado que você acabou indo fazer em outra instituição, mas a sua dissertação foi sobre a expressão de microRNAs em diferentes fases de crescimento do melanoma humano. Fala um pouco pra gente como que foi a escolha desse tema e como que foi a pesquisa, o que você identificou, quais os resultados que você chegou. Vocês estão vendo que rolou um divórcio aí, né, com o DNA. Tá, eu vou só retomar um pouquinho da graduação para a gente ver como é que chega nesse ponto, né? Então, como eu falei para vocês, eu já comecei a fazer iniciação científica bem cedo. Eu até tentei um laboratório de botânica no início, mas eu acabei entrando na biologia molecular, num laboratório que trabalhava com caracterização molecular de antígenos de um fungo patogênico chamado Paracoccidioides brasiliensis. Então, é um fungo que causa uma doença muito importante, né, que é uma doença letal em alguns casos, mas é um fungo, gente. Né? Então, eu passei 3 anos ali olhando o funguinho, o bichinho. Não era exatamente o que eu sonhei lá, né, gente? Aquela menininha que pensou um dia ser cientista. Não era exatamente isso, mas como o mecanismo era o que eu gostava, né? Eu queria trabalhar com DNA, então eu me identifiquei muito. Era uma equipe muito grande, um laboratório muito importante, uma das melhores pesquisadoras do estado de Goiás hoje, que foi a professora Célia. Então eu aprendi muito lá, mas não era exatamente o que eu queria. Então quando eu já estava terminando o curso, eu comecei a pensar em quais seriam os próximos passos, tal. E eu sempre sonhei para a USP. Nada contra as outras universidades, tal. UEG eu te amo, mas assim, o meu sonho sempre foi estudar na USP. Tanto que quando eu fui fazer o vestibular escondido da UEG, quando eu fui fazer a inscrição, na verdade eu queria fazer para a FUVEST. Mas a data da FUVEST coincidiu com a data da UFG. E ao mesmo tempo eu tinha muito receio de não conseguir me sustentar em São Paulo, né, dadas as condições financeiras que a gente tinha. Então, quando eu terminei o mestrado, eu fiquei pensando, nossa, essa deve ser a minha chance. E eu tenho uma diferença de idade pequena para as minhas tias, né? Então, na época que eu fazia o ensino médio, a minha tia fazia a graduação e o namorado dela foi fazer mestrado na USP de Ribeirão Preto. Então, logo que ela formou, ela foi também. E aí eu pensava, gente, é uma possibilidade, porque é a USP que eu sempre quis,
mas não é exatamente em São Paulo, na capital, então talvez eu consiga, né, me manter de forma melhor, e ao mesmo tempo é um apoio, né, mesmo que se eu não morasse na casa dela, mas eu teria alguém ali que me desse suporte. Então eu entrei no site da USP e comecei a olhar as linhas de pesquisa, né, dos possíveis orientadores, então eu entrei em vários departamentos, e comecei a mandar e-mail para os orientadores cuja linha de pesquisa me interessava de alguma forma, assim, bem na cara de pau. Oi, eu sou a Thaís, eu queria, gostei da sua linha de pesquisa, queria saber e tal. E para minha surpresa, né, porque eu fiz isso assim quase que na falta de esperança, mas para minha surpresa eu tive algumas respostas. E aí fui lá fazer entrevista com alguns professores e foi quando eu conheci o meu orientador do mestrado e do doutorado. E ele tinha uma coisa que eu me identifiquei muito, que era a paixão pela ciência, né? Então ele era médico, mas ele nunca exerceu, porque ele tinha essa paixão, gostava da área. Só que e trabalhava com câncer, né, gente? Era o que eu queria, né? Todo mundo quer descobrir a cura do câncer, né? Eu falo que todas as mentes ingênuas querem achar a cura milagrosa para o câncer. Mas eu queria muito trabalhar com câncer de verdade, assim, sempre desde o início, porque quando você fala de genética, de expressão gênica, né, a primeira patologia que vem na cabeça é o câncer. Então eu queria muito trabalhar com câncer. Ele trabalhava com câncer, ele trabalhava com biologia molecular, dentro da faculdade de medicina, mas a área dele era RNA. E aí eu falei, nossa, não é exatamente o que eu queria, mas vamos ver como é que é isso. E quando ele foi me explicar o que era RNA regulador, que aí ele já tinha uma história aí de 20 anos com RNA regulador, né, desde antes desse termo ser usado. E aí me falou que eles tinham acabado de descobrir os microRNAs. Eu falei, não, me dá esse negócio aí para eu estudar então, né, vamos ver o que é isso. E nesse mesmo dia, acho que eu li uns 2 artigos assim em sequência. Nessa época eu ainda tinha bastante dificuldade de ler em inglês, né? Mas eu lembro que esse eu fiquei tão fascinada assim que eu não dormi. Eu fui até o outro dia da minha conversa com ele, estudando o que eram esses RNAs reguladores, esses microRNAs. E aí por isso que eu falo que rolou um divórcio, porque eu fiquei mais apaixonada ainda do que eu já era fascinada pelo DNA. Porque aí eu estava estudando o mecanismo de expressão gênica, né? Eu estava estudando a forma com que pequenas moléculas, e eu falo pequenas, é pequenininho mesmo, né, assim, cerca de... Os microRNAs têm entre 20 e 26 nucleotídeos, né, então eu falo que é um ponto, é um nadinha mesmo, mas eles têm um impacto muito grande porque eles regulam, eles direcionam o silenciamento da expressão de alguns genes. Então ele inibe drasticamente a expressão de alguma proteína. E isso acontece normalmente na célula em vários processos, né? Então, em mecanismos, por exemplo, de diferenciação celular, né? Então, eu sempre falo, gente, as nossas células têm o mesmo DNA, por que elas são tão diferentes? Porque a gente tem diferença na regulação da expressão gênica. E durante esse processo de diferenciação, os microRNAs, eles atuam muito, né? Então, e aí eu comecei a ver as doenças que estavam envolvidas, todo o mecanismo que tinha por trás daquilo. E uma das doenças, né, das patologias que foram primeiro ligadas a alterações, né, na expressão desses microRNAs, que são várias moléculas, né, uma classe de moléculas, foi o câncer. Né? Então, observou-se que algumas mutações, né, em sequências de DNA que resultavam na transcrição desses microRNAs geravam, né, as células anormais e que acabava ocasionando aí um processo cancerígeno. Então eu comecei a trabalhar nessa linha. E aí a gente trabalhava com melanoma humano. Então o melanoma, ele é um tipo de câncer de pele, né? Mas diferente dos tipos de câncer de pele não melanomas, ele tem uma letalidade muito alta. Né? Então ele é um tipo de câncer que acomete uma célula específica, um tipo de célula específica, que é o melanócito, né? Que são essas células que produzem a melanina, né? Que dá essa corzinha gostosa que a gente tem. Então, esses melanócitos, eles acabam, né, saindo do controle, digamos assim,
das células que controlam a multiplicação deles, e eles vão se multiplicando descontroladamente. Só que o problema é que ele tem um alto potencial invasivo, então ele começa a invadir as células das camadas de baixo da pele, até chegar ali no tecido conjuntivo, e consegue inclusive cair na corrente sanguínea e se instalar em outros órgãos. Então ele é altamente metastático. Ele consegue, em pouco tempo, gerar metástase. E os órgãos preferenciais de metástase dele são ou o pulmão ou o cérebro. Então, por isso que ele acaba sendo muito letal. Então, é uma coisa que começa como uma manchinha de pele, né? Uma coisa quase boba. E muitas vezes, assim, 6 meses depois, né, a pessoa já está com um tumor maior em um desses órgãos vitais. Então, o mecanismo molecular no qual essa progressão acontece, né? Então essa historinha que eu contei para vocês é a progressão do melanoma. É como ele sai de uma manchinha para virar um tumor lá no pulmão. Então a gente trabalhava com células humanas, né? De cada uma dessas fases, e investigando alguns microRNAs, qual era o nível de expressão dele ao longo desse trajeto. Porque a ideia era entender melhor, né, porque já tem algumas coisas nesse sentido, mas entender melhor os processos moleculares que levam até a metástase desse tumor, que é um dos grandes problemas, né, que é o que causa a letalidade. Então eu trabalhei com isso, nós selecionamos na época, acho que foram 26 microRNAs diferentes, e eu avaliei, né, fiz a comparação da expressão deles numa célula normal e das 4 fases seguintes de melanoma, né, ver o que estava acontecendo aí e quais que tinham maior relevância. Mas foi bem legal, assim, era uma coisa muito nova, né, trabalhar com microRNA naquela época era muito novo mesmo. Eu lembro que para minha banca de mestrado até tive dificuldade. E eu estava trabalhando com uma patologia que eu tinha muito interesse, né, que tinha uma relevância muito grande. E depois foi pro doutorado, né? E aí a gente vê aí o teu mestrado teve um desdobramento aí, acho que pro doutorado, né? Você continua trabalhando com as expressões desses microRNAs, só que agora na retina e no músculo esquelético de ratos diabéticos, né? Conta pra gente aí como que foi isso. É que aí eu fiquei me achando, né, gente? Porque vocês imaginam, a hora que eu fui defender o mestrado, que ninguém trabalhava com os tais dos microRNAs, eu fiquei achando que eu era assim, a rainha da cocada preta e que eu, né, já podia, brincadeira. Mas assim, o meu laboratório é um laboratório muito pequeno, o meu orientador ele já estava assim, meio que encerrando a carreira, e nós éramos 3 estudantes. Então eu fazia o mestrado trabalhando com microRNA em melanoma humano. Tinha uma doutoranda que trabalhava com microRNA em melanoma de camundongo, porque ela trabalhava já com o pulmãozinho, com as metástases. E entrou uma terceira aluna que começou a trabalhar com microRNA em ratos diabéticos. Então a gente tinha 3 organismos diferentes, 3 doenças diferentes. Como o laboratório era muito pequeno e a gente tinha pouca verba, isso começou a dificultar as ações do nosso dia a dia. Porque, por exemplo, se eu fosse comprar um anticorpo para detectar uma determinada proteína, você tem anticorpos específicos se você vai usar ele em célula humana, em célula de camundongo ou, né, em célula de rato. Então a gente começou a ter um custo muito grande. Então, o meu primeiro projeto do doutorado foi continuar, né, na área de microRNA, dar prosseguimento. Eu queria investigar como se diz, os reflexos, não seria essa palavra, mas as consequências daquelas alterações que eu observei, né, durante o mestrado. Então, esse foi o meu primeiro projeto de doutorado, mas por essa dificuldade, o meu orientador sentou e sugeriu, ele falou, olha, tá ficando muito difícil da gente trabalhar, como você vai começar agora, você não quer trabalhar com diabetes, porque pelo menos vocês vão ficar falando a mesma língua, vai ser mais fácil de uma colaborar com o trabalho da outra. E na hora eu queria morrer, gente, que ódio que eu fiquei. Com
Eu lembro que eu saí da sala, olhei pra Vivi, que é minha melhor amiga até hoje, uma das minhas melhores amigas, gente. A gente já fez as pazes, tá? Mas eu olhei pra ela com uma raiva. Falei, eu vou ter que mudar tudo por sua causa. E aí eu comecei a estudar diabetes, né? Estudar metabolismo, que dentro da bioquímica, né? Que foi a minha área de mestrado e doutorado, era no departamento de bioquímica. Então, na bioquímica, o metabolismo era a parte que eu tinha mais dificuldade. Então eu tive que me deparar novamente com isso. Nossa, agora eu vou ter que aprender realmente isso de novo, estudar, me dedicar melhor. E aí eu comecei a trabalhar então com diabetes, né? No caso a gente trabalhava com diabetes do tipo 1. Então por isso que a gente teve essa mudança, né, de foco do mestrado para o doutorado. Mas aí ficou mais legal, porque mesmo que a gente trabalhasse com órgãos diferentes, as duas trabalhavam com rato, as duas trabalhavam com a mesma patologia, né? Porque logo a outra que trabalhava com melanoma defendeu, então nós ficamos só nós duas. Mas aí a gente ia nos mesmos eventos, nos mesmos congressos, a gente participava dos mesmos cursos, a gente começou a dar curso. E aí o processo ficou mais interessante. Então, inicialmente a gente trabalhava muito com retina, né? A retina é um órgão que sofre muito em pacientes diabéticos. Então, a gente vê, por exemplo, que o diabetes não controlado, ele acaba levando a uma cegueira justamente por causa dessas complicações que a retina sofre. Então, é fascinante, mas a retina é um tecido muito fino, muito delicado de trabalhar. Então, se a Vivi estiver me ouvindo, a retina tem a cara da Vivi, porque é delicadinho, né? E eu sou muito estabanada, então eu tive muita dificuldade. Eu rasgava a retina no meio, não dava para avaliar no microscópio, né? E tal, era coisas do gênero. Mas consegui, né? Fui aprendendo. E aí, ao mesmo tempo, a gente começou a ter umas colaborações com o laboratório do lado que trabalhava com músculo. E aí o músculo parece que já parecia mais comigo, assim, que ele era, né, eu já rasgava a perna ali, cortava e conseguia macerar. Parece que eu me identifiquei, assim, mais com isso. E o metabolismo muscular me interessava muito, né? A questão da atrofia, da hipertrofia, como que isso responde, né? Como que você tem uma doença que vai interferir, né? Tipo assim, pô, o diabetes está lá no pâncreas do bichinho, o sangue que está com açúcar, por que isso acontece com a musculatura? Então, eu falo que assim, quando eu penso na minha história, na verdade, são descobertas, né? A gente vai descobrindo novas paixões, a gente vai se encantando com novos mecanismos. E aí acabou que no final do meu doutorado, eu tinha trabalhado com as duas coisas, mas eu já estava bem mais inclinada com a questão do metabolismo muscular, assim, foi uma coisa que me interessou muito mesmo. E ao mesmo tempo, além do fascínio, né, quando a gente vai para o laboratório nem tudo dá certo, tem essa questão também. E curiosamente, os meus experimentos com músculo davam muito certo, assim. Até as coisas que a gente achava que era errado, né, depois a gente ia ver que fazia sentido com o que já estava descrito. Então, para vocês terem ideia, eu avaliei a expressão dos microRNAs em diferentes dias de diabetes no ratinho, né? Então, o que você espera? Ou você espera que aumente ou que diminua, né? Mas a gente espera uma reta, no máximo assim, uma curva exponencial. E o que aconteceu foi que assim, eu tinha um aumento muito grande no terceiro dia e depois no quinto dia diminuía de novo. E no 10º dia diminuía mais ainda. Então eu lembro que eu acho que eu repeti esses experimentos assim, muitas vezes, mas muitas. E meu orientador falava, você tem certeza que você não está fazendo? Aí eu corria, eu fazia um controle em paralelo para ver se não era alguma coisa que eu estava fazendo de errado. E aí o controle dava certinho. Eu falava, não, gente, é isso mesmo. Aí, o meu orientador é uma pessoa muito sábia, assim, uma pessoa que eu admiro muito, tanto que até hoje eu me refiro a ele como meu orientador, né? Nós somos colegas agora, de certa forma, mas ele ainda é minha referência. E aí ele falava assim, a gente não briga com o resultado. A biologia não é exata. Então, se você não teve o resultado que você esperou, você vai para casa agora. Ele falou, para de gastar reagente. Você vai para casa e você vai tentar entender o fenômeno que você observou. Porque é isso que um pesquisador faz. Se for para ficar só repetindo experimento, eu peço um técnico de laboratório para fazer.
A sua função é entender agora o que você descobriu. E aí eu fui achar relatos lá de 1988 que descreviam que o momento de pico que os ratos tinham de proteólise, de quebra de proteína, né, que é o que leva à atrofia muscular, era o terceiro dia. Então, os gráficos de proteólise de estudos muito antigos tinham o mesmo perfil que eu observei de expressão dos microRNAs que eu estava estudando. E aí a coisa começou a fazer sentido, né? Então, quando eu tive que decidir em qual dos dois, eu acabei indo aí porque foi fazendo sentido mesmo, né? Assim, quando eu tive que escolher, digamos assim, as fichas, eu fui indo na questão muscular porque estava mais, como é que eu vou dizer, mais promissor, né? Então foi a área que eu vi que estava mais promissor e aí eu comecei a investigar, né, quais mecanismos de proteólise e de atrofia muscular que estavam relacionados com o microRNA que eu estava estudando, né? E aí por isso que acabou mudando, né, a área de pesquisa no doutorado. Que bacana. Viajei muito? Não, foi super bacana saber tudo isso, né? Ver aí mais um pesquisador brasileiro fazendo milagres, né? Com as limitações que a gente tem aí de laboratório, de reagente, tudo isso. E conseguir tirar um trabalho tão bacana como esse, tá vendo? Que legal, parabéns. E aí, assim, eu esqueci de falar no finalzinho ali, eu quero saber sobre o tal do sanduíche, né? Que aconteceu aí no seu doutorado. Explica aí pra gente o que é esse sanduíche, que o pessoal vai achar que é sanduíche de verdade. Mas fala aí pra gente como que foi isso. Mas o que foi então, né? Como é que surgiu o sanduíche na vida? Como eu vou lembrando, né? Lá dos meus 13 anos, como eu sempre quis ser pesquisadora, eu também sempre entendi que a pesquisa envolveria eventualmente eu ir para fora do país, né? Mas eu nunca tive condições, por exemplo, de estudar inglês antes, assim, o primeiro curso de inglês que eu fiz, que foi muito básico, eu já estava na graduação, eu tinha dificuldade muito grande de ler artigo, até que eu fui me adaptando. E aí, quando eu fui para a USP, o meu orientador falou, olha, você tem intenção de estudar fora? E eu falei, sim, eu só não sei como, né? Eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu não sei nem falar uma palavra em inglês. Ele falou, não, já procura um curso de inglês e comece a se preparar, porque eu acho que é importante, né? Você fazer o sanduíche. E aí a minha pergunta foi exatamente essa, o que é esse sanduíche, por favor, né? Porque sanduíche eu já faço lá em casa. E aí foi quando eu fiquei sabendo dos programas que tinha, né? Então a CAPES tem programas específicos para o doutorado sanduíche. E aí eu tinha que fazer prova e tal, mas enfim, já tive em mente que eu tinha que me dedicar ao inglês para aprender isso. Ao mesmo tempo, como eu estava trabalhando com microRNA, que na época era muito novo e tinham pouquíssimas pessoas no Brasil que trabalhavam, era quase inevitável sair do país para estudar, porque chegou um ponto assim, tudo que a gente conseguia fazer no Brasil era perfil de expressão. Eu já tinha feito isso e aí eu queria saber as consequências daquelas alterações que eu tinha observado, né, como eu mencionei. E para entender, né, as consequências da alteração da expressão desse microRNA, a gente precisa identificar experimentalmente, né, a gente fala validar experimentalmente, quais são os genes alvos, quais são os genes que ele realmente está silenciando. E isso envolvia uma metodologia que ninguém fazia no Brasil ainda. E eu queria muito fazer, porque eu queria, né, descobrir o que de fato estava, né, naqueles achados que eu tinha obtido. E aí, então, eu entrei em contato com alguns pesquisadores de fora, né, para tentar fazer esse estágio fora do país. Então, eu consegui algumas respostas positivas, a gente avaliou e montamos o projeto. A minha ideia era ir pela CAPES, depois a gente viu que ia demorar. E lá em São Paulo, como tem a FAPESP, ela permite que você use parte da sua reserva técnica para fazer o sanduíche. Hoje em dia já tem uma outra bolsa específica para fazer o sanduíche, então essa possibilidade é real. Então eu vi que existia essa possibilidade e montei o projeto e fui. O que eu fui fazer lá então? Eu fui tentar desvendar
quais eram os alvos regulatórios daquele microRNA que eu tinha visto que tinha aqueles picos de expressão relacionados com a proteólise. E aí eu identifiquei que tinha um alvo, um alvo era uma proteína já caracterizada, né? Ela é até chamada de atrogena, porque ela é considerada um atrogene, então é um gene envolvido na atrofia muscular. Então, quando eu fui para lá, eu só queria assim, ó, saber qual era o alvo dos meus microRNAs. E aí eu consegui identificar a atrogena, e aí as coisas vão desdobrando em outras coisas, né? Então eu identifiquei qual que era o alvo, quais que eram as consequências dessa regulação, então nas outras proteínas que vinham, né, na via metabólica após esse gene que era alvo, identifiquei outros microRNAs, enfim. Eu acabei indo lá para entender as consequências, para investigar as consequências das alterações de expressão que eu tinha conseguido avaliar aqui no Brasil. Então eu tive muitos resultados, né, oriundos desse período, porque nem é só, né, uma coisa que eu entendi durante esse período, eu acho que mais do que o conhecimento, que isso foi para minha tese e tal, eu voltei entendendo que pesquisador brasileiro é pesquisador bom pra caramba, para não falar outra coisa. A gente tem um respeito muito grande fora do Brasil, eu diria até que assim, nós somos muito mais respeitados como pesquisadores fora do Brasil do que aqui no Brasil. E olha que naquela época a gente nem estava vivendo o que a gente vive hoje, né? Falando do nosso contexto socioeconômico. Mas eu entendi isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste, eu fiquei muito frustrada. Eu voltei de lá assim com um problema, na verdade, em relação a isso. Porque eu também entendi que apesar de toda a capacidade intelectual, técnica que os nossos pesquisadores têm, a forma com que a pesquisa acontecia lá era muito rápida porque tem investimento, né? Então eu tinha, por exemplo, reagentes, eu me lembro muito bem do meu primeiro dia, que o supervisor de lá falou assim, você não vai pedir seus primers, né? Que são os óleo que a gente usava. Aí eu falei, não, eu preciso pensar direitinho, desenhar com cuidado para não ter erro. Ele, como assim? Pede isso, é barato, chega amanhã. Eu falei, como assim chega amanhã? É barato? Faz o pedido aí. Aí eu montei a lista do pedido, ficava $6 e chegou no dia seguinte. Aqui no Brasil custava R$600 e demorava 3 meses. Então chega a ser injusto, né? Na corrida da ciência para ver quem publica primeiro, a gente pensar que um pesquisador aqui no Brasil precisa de 3 a 6 meses para obter um reagente que chega lá no dia seguinte, por 1/100º do valor, por 5% do valor que a gente paga aqui, né? Então, ao mesmo tempo que foi muito produtivo, né, que foi a época do meu doutorado que eu mais tive resultados, que eu tive resultados mais expressivos, eu percebi que eu trabalhava, sinceramente, bem menos lá do que aqui, gente, assim, lá é só horário comercial, todo mundo entende que você tem almoço, que depois você vai para casa, né, diferente daqui que eu dormia no laboratório, mesmo assim as coisas não andavam, por quê? Acabava um reagente, demorava 3 meses para chegar. Isso quando tinha verba, quando a gente não tinha que esperar o projeto ser aprovado, sempre ter que liberar a verba de novo, que é a realidade que a maioria dos brasileiros passam aqui até hoje. A gente sabe que é isso, né? A gente vive essa dificuldade até hoje. Então, ao mesmo tempo que eu voltei muito feliz com as coisas que eu tinha feito, eu entrei em depressão um pouco depois, porque eu tive aquela sensação do nadar e morrer na praia. Tipo assim, nada do que eu fizer vai ser suficiente para superar essa barreira. Então eu demorei assim um tempinho, eu tive que me tratar né? Começar todo um outro processo para fazer as pazes e entender que não, tá tudo bem, eu vou fazer pesquisa no Brasil, né? Vamos fazer o que a gente consegue, como a Raíssa mencionou, né? Tirar leite de pedra mesmo, fazer milagre com o pouco de investimento que a gente tem. Mas foi um período muito produtivo, eu recomendo que todo mundo faça, né? Além da questão científica, tem a questão cultural também, né? Que é extremamente importante, então eu recomendo muito.
né? E chama sanduíche porque é como se o Brasil fosse o pão, né? E o período que a gente ficou fora do país, o recheio. Então você começa, ele não é um doutorado integralmente no exterior. Você faz parte dele aqui, né? Termina os créditos, disciplinas, vai para lá, faz um estágio que tem uma duração variável, né? Pode ser de 6 meses, de 1 ano. E aí você volta e conclui, né, a sua tese aqui, defende aqui. Então ele não é um doutorado totalmente no exterior. É por isso que a gente chama de sanduíche. E no fim você acabou se tornando doutora, né? Mesmo não fazendo medicina, que era o que seu avô queria. Sim. Ah, não, mas então, né, eu nem comentei, gente. Eu fiz as pazes com a minha mãe, com a minha família, porque eu fui fazer a faculdade, fui fazer o mestrado na faculdade de medicina. Então era muito engraçado, assim, minha família, quando eu tava fazendo mestrado, alguém falava, e a Thaís? Não, a Thaís fez biologia, mas ela faz mestrado na faculdade de medicina. Então tava tudo perdoado nessa época, né? E aí, como você disse, eu virei doutora de verdade, com muito orgulho. Não sou uma pessoa que fica exigindo títulos, essas coisas, mas eu tenho muito orgulho de ter feito isso, da história e do que a ciência no país, né, traz em cada título de doutor que a gente vê, né? E Thaís, você é uma das poucas professoras do nosso campus, né, em Formosa, que tem um pós-doutorado. Então eu queria que você falasse um pouco para quem está escutando a gente, né, o que é esse pós-doutorado. Que no outro episódio nosso, a Marina já disse que não é um título, né? E o que você fez também, como que foi essa experiência aí no pós-doutorado? Realmente não é um título, né? Às vezes as pessoas se confundem um pouco com isso. Mas apesar de não ser um título, eu falo que o pós-doutorado ele é o período em que a gente é realmente pesquisador, sem necessariamente ser professor ainda, né? Então você terminou o doutorado, você vai continuar fazendo pesquisa, né? Mas ainda não é o professor, o professor, né? O docente responsável, digamos aqui, por aquele laboratório. Mas você já pode orientar estudantes, apesar que isso já antes. Você tem os seus projetos em que você é o responsável, né? Então no pós-doc a gente não tem mais orientador, você tem um supervisor que é uma pessoa que te acompanha. Mas, a priori, é quando você passa a ter a independência de ser pesquisador. Eu vivi uma experiência um pouco conturbada em relação a isso, porque o meu orientador do mestrado e do doutorado, ele já me dava muita autonomia, né? Então, apesar de que os estudantes não estavam no meu nome, já tinha alguns estudantes que orientava, a questão até do projeto, dos rumos, eu já tinha uma certa autonomia que era possibilitada. E a minha experiência no pós-doc foi um pouquinho diferente, assim, porque eu fui trabalhar numa equipe que tinha uma forma de agir diferente, né? Então eu acho que não foi exatamente como a gente descreve, assim, de agora eu vou virar pesquisadora, né? Foi um pouco diferente, mas por que foi legal? Então quando eu voltei dos Estados Unidos, lá eu vi as consequências moleculares das alterações no microRNA que eu tinha observado aqui no Brasil. Mas eram alterações moleculares, então eu fiz isso com célula, então eu vi as consequências nas células, se cresciam, enfim, mas tudo molecularmente falando. E eu tinha muita vontade de entender e de avaliar o que isso era no organismo, na prática, né? Que é aquilo que a gente fala de fazer a transposição, então, para o organismo inteiro. Então, eu queria ver qual era o ponto em que essas alterações que eu tinha nesse microRNA, o que ele gerava para o metabolismo de glicose, né, para a questão da captação, da atrofia muscular propriamente dita, no animal. Então, eu elaborei o projeto do que eu queria fazer e fui atrás de algum pesquisador que comprasse a minha ideia, né, algum laboratório que eu pudesse atuar. E encontrei, né, na verdade eu conversei com um dos membros da minha banca de doutorado e ele ficou assim encantado com a ideia, queria tanto que até hoje ele trabalha com isso, até então na época ninguém trabalhava com microRNA lá. E aí a gente submeteu o projeto para a FAPESP, que faz, né, bolsas que oferta bolsas de pós-doutorado, e deu certo, eu fiz o pós-doutorado no mesmo departamento, mas em outro
laboratório com uma equipe diferente, que é um pessoal mais da educação física, né? Então é voltado mais para esse metabolismo muscular mesmo. Mas foi uma experiência muito interessante nesse sentido, assim, ó, de ver então, então eu fui lá e mexi com o microRNA, e aí o ratinho aconteceu isso, a captação de glicose foi alterada dessa forma, o consumo de oxigênio, então medidas mais metabólicas, né, que é o que eu fui ver depois nesse período de pós-doutorado. Mas acho que foi isso, acho que eu me perdi um pouco. Eu falo muito, né? E vou devagando, perdão, gente. Não, é isso mesmo, tá certinho. E aí, depois que você finalizou aí, né, teu pós-doutorado, tu passaste no concurso do IFG, né? E aí você foi chamada pra vir trabalhar em Formosa. Quais foram suas expectativas ao entrar e desafios enfrentados, estando agora em uma instituição que te possibilitava aí a área de pesquisa? Como que foi? Então, na verdade, foi assim. Como o pós-doc não era exatamente aquilo que eu queria fazer, né, e que eu esperava, eu decidi que eu ia fazer um outro pós-doc lá em São Paulo e tal. Eu comecei a me encaminhar para aquilo, mas estava assim bem desgastante. Eu estava num período assim bem triste. E uma amiga me mandou um e-mail falando que estava tendo processo seletivo para professor substituto no IFG. Então, na verdade, eu fui para Itumbiara primeiro. E aí eu falo que é quando eu fiz as pazes, né, com a licenciatura, porque quando eu comecei a dar aula no IF, gente, parece que eu me realizei. E aí em seguida eu fiz o concurso efetivo e fui para Formosa. E aí quando eu cheguei em Formosa, foi muito bom e muito difícil ao mesmo tempo, assim. A questão da docência foi muito bom. Eu acho que a gente tem um corpo docente muito bacana em Formosa, a gente tem uma equipe boa de trabalhar. A gente tem alunos espetaculares, né? Então eu comecei a dar aula, por exemplo, para biotecnologia, que eu falo que, assim, que é um curso que eu teria adorado fazer no meu ensino médio, que tem um monte de coisa legal, assim. Então eu me realizei muito, né, como professora, assim, foi quando eu me identifiquei mesmo. A parte ruim foi que eu me deparei com uma estrutura em que não havia possibilidade de eu continuar o que eu estava fazendo, né? Então, se na USP, que já era uma universidade grande, que tinha muita rentabilidade, eu já tinha dificuldade para fazer os meus experimentos, tanto que fiz parte deles no exterior, quando eu fui para Formosa, que não tinha nada de biologia molecular, que não tinha uma geladeira para eu guardar a amostra e levar para fazer. Porque eu até pensei, falei assim, não, eu posso conversar com os meus colegas, e aí eu coleto o material aqui das plantas no cerrado e vou fazer a análise lá. Mas não tinha, né? Quando eu cheguei, a gente não tinha freezer no laboratório de biologia, a gente não tinha centrífuga, então eu não tinha nem como coletar material. Então, ao mesmo tempo que no lado da docência, para mim, foi né, mudou a chavinha, no lado da pesquisa deu uma frustrada, assim, né? Então eu fiquei até um tempo meio parada. Eu me senti atada mesmo, assim, era como se eu tivesse um conhecimento imenso, uma vontade imensa, assim, todo o potencial para fazer alguma coisa e alguém amarrasse a minha mão. Porque foi essa sensação que eu tive em relação à pesquisa. E aí eu acabei focando na docência e eu comecei a investir, né, nas técnicas, eu fui dar aula e fui me identificando, né, e dedicando mais nessa área mesmo. Mas foi muito bom, assim, eu sou muito grata, acho que foi... Sem saber, eu acho que eu fui destinada para esse caminho mesmo. Porque a gente só tem elogios da professora Thaís, sempre. Não, e é impressionante, gente, eu adoro dar aula, assim, eu falo de boca cheia, de peito aberto, que eu sou completamente realizada na docência. Então, e aí assim, mudando um pouco, né, o que a gente está trabalhando agora, mas tem tudo a ver, obviamente, vamos falar um pouco sobre maternidade, que é um tema que eu sei que você gosta de falar também, né? Então, conciliar a maternidade com a vida profissional é um grande desafio, né? Lidar com a jornada dupla exige um grande malabarismo. Como foi para você ou está sendo lidar com a sua vida profissional e a maternidade? Como você consegue? A verdade é essa, né? Me dá a fórmula, por favor. Não, a gente não consegue. Se alguém conseguir, manda a fórmula para mim também, né? Eu acho que a gente vai se adaptando
a verdade é essa, né? Logo que eu comecei no IFG Formosa, um pouco tempo depois eu engravidei. E parece que estava, assim, já destinado, a sociedade já tinha me convencido que eu teria que escolher, né? Ou fazer pesquisa ou ser mãe. Né? Parece que a vida inteira enfiaram isso na minha cabeça e estava completamente concretizado. Então, como eu cheguei lá e eu não tinha, né, como eu disse, teve essa frustração em relação à pesquisa, eu falei, não, então acho que é o momento mesmo, já que, né, essa área não vai e eu tenho que escolher, então vamos ser mãe. E vieram, né, os amores da minha vida. Mas nesse processo, quase que por acaso, né, eu ouvi alguém falar que eu não preciso escolher, que não tá tudo bem a gente ter que renegar uma parte da nossa vida. Foi quando eu conheci o movimento do Parenting Science, acho que assim, no primeiro ano que eles entraram, e assim, o dia que eu assisti aquela palestra, que foi quase como se tivesse vindo uma epifania, ao mesmo tempo uma revolta muito grande, porque eu queria sair quebrando tudo, né, querendo romper com as pessoas que tinham cerceado o meu direito de não precisar escolher. E aí eu comecei a estudar isso, né? E coincidentemente foi numa época que uma amiga minha, né, que tá assim na minha frente agora nesse momento, começou o doutorado, né? Então a gente tem a experiência, o doutorado dela e a minha maternidade tem idades parecidas, assim, tem momentos parecidos. E ao mesmo tempo as questões de gênero foram se fortificando na nossa instituição, né? E eu comecei a estudar um pouco melhor isso, né? E é muito difícil, né? A gente acha que bioquímica é difícil, metabolismo é difícil, mas assim, ciências humanas é muito difícil, né? Entender todo esse contexto. Mas eu comecei a me interessar por essa área, estudar e fazer alguns questionamentos, né? E aí uma coisa que eu sempre falava, gente, a fase em que a gente termina o doutorado é a fase que o relógio biológico está falando, ó, você tem que decidir dar ou desce, né? Então, quando a fertilidade está diminuindo, você está entrando na carreira de pesquisadora, em que você vai ser o tempo todo avaliada pela sua produção científica. E é um período que você tem que escolher se você vai ter um filho que vai competir com essa produção. Então foi muito difícil no início, né, abrir mão e achar o meio termo e conseguir conciliar. O que eu optei foi fazer pesquisas mais simples, né? Então projetos de pesquisa, nada tão intenso quanto o que eu fiz no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Então não dava para ter a vida que eu tinha naquela época e ter filho, né? Então por isso que eu falo que não, eu não consigo, porque aquilo lá não seria possível. Mas eu consegui me realizar em outras ações, até estudando outras coisas, né? Ao mesmo tempo que eu ia vivendo isso na maternidade, né? Eu acho também que, assim, a maternidade, ela me trouxe um outro olhar profissional. Porque hoje eu vejo as mulheres de outro jeito, hoje eu vejo as minhas alunas de outra forma, eu acho que a minha empatia com as estudantes aumentou, assim, de forma, né, não dá nem para descrever, né, a relação que eu tinha antes, quando o estudante chegava e falava, não, professora, eu não consegui estudar porque o meu filho estava doente. Eu pensava, nossa, mas você levou ele no médico de manhã, agora já são 7 horas da noite, vamos fazer prova, né? E aí, hoje eu entendo que não é isso, e entendo o que está por trás, e todo esse jogo de cintura. Mas como que eu consigo juntar tudo? Eu não consigo. Só é possível eu fazer as coisas que eu faço hoje profissionalmente porque eu tenho alguém que me apoia, né? Se eu tivesse sozinha, eu não sei se eu conseguiria. Então eu tenho um pai que é pai de verdade, né? E não só que pôs as crianças no mundo. Então a gente realmente divide a criação dos meninos. Então por isso é que eu consigo também dividir a minha vida e, né, conseguir fazer tomar decisões no ramo profissional que exigem dedicação. Então, nesse momento que eu estou, por exemplo, eu tive que sentar a família, reunir e falar qual vai ser a nossa decisão. Porque as nossas decisões, elas deixam de ser só nossas a partir do momento que a gente tem filho. Elas são da família inteira. Né? Então, foi mais nesse sentido. E aí comecei a me enveredar por essa área, estudar para entender quais são os meus direitos, o que eu posso
E eu posso tudo. Ai, gente, que orgulho. Diga-se a minha musa inspiradora, né, que me ensinou quase tudo que eu sei sobre feminismo, Não é bem assim, não. A gente sobre vai mulheres junto. na ciência. A gente vai indo juntas. Bom, Thaís, e você fez, né? A gente fez juntas, né, recentemente, alguns projetos de pesquisa envolvendo a maternidade, né? Fala um pouco pra gente sobre como que foi esse projeto, a experiência, né? Foi uma experiência muito bacana que a gente teve com as estudantes e como que os resultados principais, assim, que a gente chegou. Então, como eu disse, foi quando eu fui mãe é que eu fui entender que essa área existia, né, que tinha alguma coisa que impactava. E ao mesmo tempo, quando eu percebi isso, eu comecei a me questionar, poxa, se eu sou uma mulher de 30, na época 35 anos, na época, né, hoje já é mais um pouquinho, independente financeiramente, independente emocionalmente, com todos os privilégios que eu tenho, né, com um emprego bom, e isso afeta, imagine as nossas alunas, né? Então eu falo que por isso que eu comecei a abrir, porque eu pensava, gente, é uma realidade muito forte e que raramente a gente escuta falar. Então, tudo que eu ouvia falar sobre maternidade, na questão das discentes, era no sentido, nossa, fulano engravidou, ai, tadinha. Né? Como assim, se tivesse acabado a carreira acadêmica. Então, eu tinha muita vontade de entender isso, assim, nossa, como é que é para elas quando, né, quando a maternidade vem durante a graduação, por exemplo, como é que fica essa relação com a pesquisa, se elas continuam, se elas insistem, se elas conseguem progredir. Então, eu comecei a me questionar, assim, qual que é esse comportamento? E queria muito investigar isso, né? Ao mesmo tempo, eu ficava com receio por não dominar muito a área de ciências humanas, as questões de gênero, né? Eu acho que ainda hoje eu não domino quanto eu gostaria de dominar, eu não sei do tanto que eu gostaria de saber. Mas eu falei, a gente precisa começar de alguma forma, né? Então, foi quando eu comecei a querer orientar alguns PIBICs, né? E aí a minha primeira indignação, digamos assim, o primeiro desafio é que eu queria saber qual era essa realidade, né? Então eu queria saber como que as nossas alunas que tinham contato com a maternidade lidavam com a carreira acadêmica, né? Qual que era o impacto que isso tinha, de ouvir mesmo, né? De saber o que estava acontecendo, como que isso tinha sido para elas. E eu também tinha uma curiosidade de medir, né, a questão do envolvimento das nossas alunas de iniciação científica, das nossas alunas mulheres na iniciação científica, né? Se todo mundo tinha se deparado a mesma coisa. Porque quando a gente começa a estudar as questões de gênero, eu falo que chega a ser desesperador, porque a gente começa a se dar conta de quantos momentos na nossa carreira foram marcados por questões de gênero, por questões de muito preconceito, em situações que a gente normalizou que teria que ser assim, mas que não teria, né? Se a gente, hoje, com a maturidade que a gente sabe que não teria, mas que a gente sofreu durante tanto tempo sem nem se dar conta de que aquilo era uma violência, de que aquilo era um enfrentamento. E foi uma experiência muito gratificante, porque você estava lá e pode até me lembrar isso. Nós foram 2 projetos desenvolvidos paralelamente, mas que a gente tentou tocar tudo num grupo só, né? Então as orientadoras, então tinha a professora Adriana, que está aqui, a professora Regiane, e as estudantes, né, em 2 projetos diferentes que a gente fez tudo junto o tempo todo. Então, foi muito importante ver a evolução dessas meninas, né? Quando a gente fala de empoderamento, gente, empoderamento não é só soltar o cabelo, não. É ver o que nós vimos, assim. É você ver a estudante tomar consciência do que ela viveu, entender o direito que ela tem, discutir aquilo, né, colocar aquilo no papel numa forma de projeto, é você ver o tanto que ela cresceu do primeiro projeto que ela escreveu para o último relatório, para a primeira apresentação, para a última,
e falar, nossa, não, o meu filho é importante, eu deveria ter sido acolhida assim, eu vou fazer com que as minhas amigas saibam disso, que as minhas colegas saibam disso, eu quero conversar com todo mundo sobre isso. Ao mesmo tempo, né, falando da questão da iniciação científica, de você ver as estudantes também tendo o mesmo reconhecimento, né? Nossa, mas tal professor falou isso para mim, ele não poderia ter falado. Nossa, eu não fui estimulada. Nossa, os meninos, os homens da nossa sala são muito mais estimulados a participarem desse tipo de projeto, desse tipo, desse outro, né? Então, eu acho que mais do que assim, a ciência, ela é muito cobrada no sentido de número, né? De artigo, de produtividade, do tanto que você tem, e tem uma série dessas coisas que eu nem tenho, como deveria, mas assim, esse pertencimento, esse empoderamento, eu acho que é melhor do que qualquer artigo que eu pudesse publicar. E isso também foi uma coisa que eu descobri no IFG, que às vezes pequenas ações são mais transformadoras da nossa realidade, da nossa sociedade, do que às vezes grandes projetos de pesquisa. Então foram 2 projetos de PIBIC, com 1 ano só de duração, mas que a gente percebeu o tanto que isso contribuiu para que as estudantes desses cursos, né, de biologia se compreendessem como mãe, como mulher, né, entendessem os seus direitos, em como ir atrás. E como é bonito hoje ver essas estudantes disseminando essas informações, né? A gente teve umas atividades, como a entrevista, por exemplo, que a gente fez uma entrevista com as mães, que eu acho que, assim, foi muito emocionante, foi muito impactante, assim. Então, é engraçado, não é um artigo, não tem prêmio, mas eu acho que talvez seja, dentro do meu currículo, a parte que eu mais tenho orgulho, que eu mais me reconheço. E uma coisa que eu achei também que foi bastante importante, né, nesse processo todo, quando elas entenderam que o problema não era elas, né, assim, então, as estudantes que eram mães, assim, a gente, lendo os artigos, fazendo as discussões, né, elas conseguiram perceber, assim, que isso acontece com todo mundo, né, com todas as mulheres que são mães e estão estudando ou estão fazendo pesquisa, né, então, assim, perceber que não é uma dificuldade individual, né, delas. E também acho, assim, que é super importante elas terem esse conhecimento, né, e de crescimento, né, e de empoderamento mesmo. Então, foi um processo muito bacana mesmo, assim. Mexe muito com a gente, né, Thaís? E é uma cura pessoal, né? Porque, assim, é como se eu voltasse lá e curasse a Thaís que passou por isso fazendo iniciação científica também, né? Assim, eu não posso voltar lá, mas eu posso contribuir para que as minhas estudantes não passem pelas mesmas coisas. E fazendo ciência, né? Porque isso também é ciência, né? Isso também é pesquisa, assim. Então, é muito importante isso. E elas terem esse entendimento também, né? Que ciência não é só a gente ir lá no laboratório ou fazer as coisas dentro do tubo de ensaio, né? Mas que isso também é fazer ciência. E, Thaís, recentemente você assumiu o cargo de pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, né, no Instituto. Até enquanto você ia falando, eu pensei, né? Quando você chegou em Formosa, você relatou que se sentiu de mãos atadas para fazer pesquisa e agora você está nesse cargo de pró-reitora, né? E a pró-reitoria é uma área, né? É um cargo que assessora a reitoria para estabelecer política na área de pesquisa, na área de ensino, da pós-graduação. Então, fala um pouco para a gente o que exatamente faz, né, uma pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. E como que está sendo isso, né? Então, você assumir tendo 2 filhos pequenos, né? Como que está sendo esse processo de assumir esse novo cargo, esse novo desafio? E se tem alguma coisa específica, assim, que você gostaria de implementar estando nesse cargo aí?
Bom, a parte desesperadora é que eu continuo de mãos atadas. Só que agora no nível maior. Não, brincadeiras à parte. É porque, assim, as questões orçamentárias ainda, né, nos tolhem, não nos permitem fazer tudo o que queremos. Mas em relação ao cargo, né, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, como você mencionou, a gente tem a responsabilidade de pensar as estratégias, né, e a política institucional a respeito da pesquisa, da pós-graduação e, em certa parte, da inovação também. Então, envolve assim, todos os detalhes disso, todos os detalhes da gestão da pesquisa e da pós-graduação na instituição. Então, desde pensar os regulamentos, discutir os regulamentos, fazer os trâmites, elaborar documentos, ir atrás, fazer parcerias, ir atrás de orçamento, fazer a designação desse orçamento, né? O que vai para onde, como que a gente vai distribuir essa verba de pesquisa, como que a gente vai dar condições para que esses pesquisadores, né? Como eu falei a questão, eu cheguei e estava de mãos atadas, como é que a gente consegue, né? O que a gente pode fazer para que esse pesquisador tenha condições de exercer todo o seu potencial, né? É claro que nós temos as nossas limitações jurídicas, limitações orçamentárias, né? Mas a ideia é ir nesse sentido, né? É fazer a gestão de tudo para que a pesquisa tenha condições de acontecer, né? Não só a pesquisa, mas também a pós-graduação, né? Então aqui eu acho que essas duas áreas são áreas que a gente ainda está se consolidando, né? A instituição ainda está se consolidando, tanto na pesquisa quanto na pós-graduação. Essas áreas elas ainda estão se conectando com as outras do tripé, né? No caso com o ensino, com a extensão. E eu acho que talvez a maior dificuldade seja tanto da falta de uma cultura mais concreta de pesquisa, né? Então, por exemplo, se você for discutir o orçamento de pesquisa com alguém que não é da área de pesquisa, eu preciso explicar, assim, como se constrói a pesquisa no país e fazer uma volta, né? Muitas vezes, é só a gente pensar no nosso momento social, por exemplo, né? Quantas vezes a gente escutou, mas esse cara, além de estar fazendo mestrado, está ganhando educação de graça, ele ainda quer receber para fazer isso, né? Então, é um trabalho também de ir conscientizando, de criar essa cultura, né? Para a gente entender como que o pesquisador trabalha, como que a pós-graduação se constrói, né? E, ao mesmo tempo, fazendo toda a normatização da instituição para que isso aconteça. Então, todos os regulamentos, eles passam por aqui, ou eles partem daqui, todas as políticas, né? Então, desde políticas afirmativas, como a gente tem, por exemplo, as cotas, a gente falando agora do PIBIC, né? Então, tem a questão das cotas para as ações afirmativas, né? A gente está pensando em outras ações envolvendo questões raciais, questões de gênero. Então, todos esses aspectos da política passam pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E aí você já me falou, né? E tem alguma área, né? É até meio óbvio, assim. Eu acho que a gente vive um momento muito importante como instituição, que é um momento em que a gente tem mulheres na gestão. Então, ter uma reitora, né? Gente, você pode até não concordar, não ser da mesma linha ideológica, mas a gente precisa reconhecer o impacto que é, finalmente, a gente ter uma mulher no cargo mais alto da instituição e a responsabilidade que isso traz. E, ao mesmo tempo, a gente tem várias pró-reitoras também. Então, isso é muito novo, né? E traz uma perspectiva muito grande. E é muito interessante que, assim, alguns dias antes desse convite acontecer, a gente estava discutindo os artigos, né, no nosso núcleo, comentando, né, dos livros que a gente tinha lido, e eu falava justamente isso. Falando, a gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa atuar na gestão, porque existem coisas, né, então eu comentei com vocês, eu não sabia o que minha aluna passava até eu ser mãe. Quem está lá no cargo máximo da gestão, se não for mãe, não vai saber o que uma mãe passa. Se não for mulher, não vai ter a compreensão do que uma mulher passa.
Ai, mas todo mundo tem dificuldade, todo mundo faz isso. Sim, gente, mas existem dificuldades que são simplesmente por você ser mulher. Então, eu não tô falando da dificuldade, ai, todo mundo pega ônibus todo dia? Sim, todo mundo pega ônibus todo dia, né? Mas daquelas dificuldades que são relacionadas especificamente a isso. Então, uma coisa que eu sempre quis muito, assim, que me motivou muito a aceitar esse convite, é de trazer essas questões para a pesquisa, né? Então, a gente fala de cotas quando a gente vai falar do ensino, a gente traz, por exemplo, disciplinas que falam de questão de gênero, disciplinas que falam de questões étnico-raciais para o ensino, e muitas vezes a pesquisa fica andando ali em paralelo, como se não fizesse parte desse contexto. E faz, a gente precisa trazer isso para a realidade da pesquisa também. A gente precisa também conectar, né, a pesquisa com as outras áreas, né? Então, o nosso planejamento ele vai muito assim dessa ideia de integrar, né, de fazer ações que a gente chama de ações EPEX, em que tudo aconteça junto, e também dessas ações afirmativas, né, ações temáticas. Então, eu espero conseguir concretizar, né, porque é muito trabalho, é muita coisa, é até mais coisa do que eu imaginava que tinha. Tem a realidade familiar também, como você mencionou, das crianças, mas tem sido difícil, é um período de adaptação, mas é possível, né? A gente tem que fazer ser possível, apesar de ser muito difícil, porque assim, é mais fácil a gente entender essas questões relacionadas a um servidor ou a um aluno do que a gente se permitir, né, ou entender outras pessoas da gestão passando por aquele momento. Né? Então, de entender que a questão de flexibilidade de horário ou de algumas adaptações, né, às vezes é mais fácil a gente fazer isso com outras pessoas do que com a própria gestão. É como se quem tivesse gestão tivesse que ser certo e perfeito e saber tudo o tempo todo. E na prática a gente sabe que não é assim, né? Os documentos estão aí para nortear. É muito estudo, é muita prática, né? Então, outro dia eu ainda brinquei e falei, não, acho que agora que eu tô entendendo que eu sou pró-reitora. Assim, antes eu estava me situando, né? Então, é um caminho longo, né? Eu espero conseguir realmente colocar em prática todos os anseios, todas as coisas que nós conversamos, todas as demandas que os campos trazem e conseguir facilitar a vida dos nossos pesquisadores para que a nossa instituição ela tenha essa cultura de pesquisa, ela tenha essa cara de pesquisa. E assim, é engraçado, né? Tem gente que fala assim, mas pra que gestão, né? Gente, eu não pensava, assim, não é por status e não é por poder, é pelo amor à pesquisa, né? É porque eu tô podendo contribuir com uma coisa que eu sonho desde que eu era criança, né? Então, eu estou vivendo um outro lado e que talvez seja um lado em que eu consiga colocar alguma melhoria, né? Fazer alguma diferença. Então, eu espero conseguir melhorar as condições para que os nossos pesquisadores trabalhem, né? E que eles consigam pôr seu potencial para fora, sem precisar, né, ter que sair do país, ou se tiver que sair, que a gente dê condições, né? Mas eu quero um dia ter orçamento para conseguir fazer isso. Enquanto você falava, né, eu fiquei pensando, agora você também citou que acaba que você conseguiu ser aquilo que você queria quando você era criança, né? Não foi exatamente aquele primeiro caminho que você pensou, né? Então, no decorrer da história, você teve que fazer escolhas que você não tinha previsto, mas no fim das contas, né, virou uma pesquisadora, bióloga, né? Fez pesquisas muito interessantes, assim, importantes. Então, acaba que no fim deu certo, né? Alcançou. E, Thaís, eu sempre faço uma pergunta para os nossos entrevistados e entrevistadas sobre se você acredita em Deus, se você tem alguma crença, se você se considera de alguma religião, né? Eu sempre gosto de perguntar isso e falar isso porque os nossos alunos e alunas questionam muito a gente, né? E até assim, você sendo pesquisadora, você sendo bióloga, né? Mexendo com biologia molecular, lá, as origens da vida. Então eu acho importante sim eu fazer essa pergunta, né? Porque eu acho que isso humaniza um pouco a gente, para os nossos ouvintes perceberem que a gente
não é tão revoltada assim, né? Mesmo sendo cientista e falando de gênero e tudo mais. Como que é isso pra você? E é muito engraçado você falar isso, né? Porque os alunos mesmo às vezes falam, não, professora, mas você não acredita em Deus, né? Porque você é cientista e feminista. Oi? Qual que é a relação disso? Eu falei, justamente por isso que eu sou cientista e feminista, porque eu acredito em Deus. Mas não é, eu acho que essas questões eu me deparo bem antes dos nossos alunos, né? Eu tive uma dificuldade muito grande com isso, na verdade, na graduação. Porque eu acredito em Deus sim, então respondendo aos nossos alunos, gente, fiquem tranquilos, eu não sou pecadora, eu não vou pro inferno. Mas não é isso. Mas assim, eu acredito em Deus, eu tenho uma formação católica, né? E quando eu fazia faculdade, eu era catequista, né? Então, eu acho até que eu poderia dizer que as minhas primeiras experiências didáticas, né, vieram daí. E foi um período muito difícil, porque eu tive professores que eram muito intolerantes em relação a isso. Então, eu tinha professor que falava, se você abre a Bíblia, você não pode ser um biólogo. Larga o curso agora, se você realmente acha que vai continuar, né? E, ao mesmo tempo, o meu grupo, né, porque nessa época, além de ser catequista, eu participava de umas outras ações, e o meu grupo também questionava, né? Nossa, mas você vai ficar lá com aquele tanto de gente que não acredita em Deus, você vai chegar aqui deturpada, né, e coisas do gênero. E aí um dia eu li uma frase que mexeu muito comigo, que falava assim, que quanto mais coisas o homem consegue, eu não lembro agora exatamente, mas assim, que ele pesquisa, que ele consegue, que ele entende, né, mais forte é a sua conexão com Deus. Então eu li muitas coisas nesse sentido, assim, né. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima, né? Aliás, eu acho que esse um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima, mas eu acho que está até no meu mestrado, né? Porque foi uma época que isso mexeu muito comigo, assim. Então, as pessoas me questionavam dos dois lados. Então, os pesquisadores questionavam como que eu tinha fé, né? E os meus colegas de fé questionavam a minha atuação profissional. E para mim isso não faz o menor sentido, porque as duas coisas não são antagônicas, né? Pelo contrário, elas se complementam. Então eu sempre brinco que assim, a biologia é a forma com que Deus faz as coisas, com que Deus criou o mundo, com que os... mas aí a evolução, eu falei, então, a evolução é a mãozinha de Deus. Então eu acho que tudo depende de como você vê Deus, né? Então se você vê Deus, um homem sentado numa cadeira, brincando de quebra-cabeça, realmente essa visão vai ser antagônica com a visão da ciência. Mas quando a gente estuda biologia molecular, né, eu sempre brinco com os alunos, eu falo assim, que no final da disciplina vocês vão acreditar que Deus existe, porque é um processo, né? Então a gente estudar assim, como que as bases nitrogenadas se aproximam, como que elas se alinham e elas descrevem, fazem tudo que a gente todos os processos, né, celulares que acontecem e, enfim, assim, o que faz você ser você, o outro ser o outro, as diferenças, as características, tudo tá na interação dessas 4 letrinhas. Então, como eu sempre tive essa paixão pelo DNA, parece que para mim fazia muito sentido eu entender que A, C, T, G eram as letrinhas pelas quais Deus escrevia a minha história, digamos assim. Então, para mim, isso não tem nada de antagônico, assim, né? Então, até a questão assim da energia. Então, eu acredito muito assim em Deus numa visão mais energética. Então, todos os processos biológicos, eles acabam, né, passando por isso, tendo essa interferência. E eu falo assim, tudo bem se você não acredita, se você acha que Deus não é... Mas o que eu sinto, o que a minha fé me faz sentir, né, mesmo, tem gente que fala que é um conforto, tem umas terminologias assim, né, que algumas pessoas usam para descrever essas pessoas que não acreditam em Deus, que como se fosse uma muleta, algumas coisas assim. Não sei, eu sei que faz eu me sentir bem, né? Essa fé faz eu me sentir bem. O que eu sinto quando eu estou
professando essa fé, quando eu estou atuando com essa fé, faz eu me sentir bem, faz eu me sentir realizada, me faz feliz, me faz exercer a minha profissão com mais empatia, né? Ao mesmo tempo, todo o conhecimento que eu tenho biológico, né, faz com que essa fé seja de certa forma explicada, né, esses processos. Então, apesar do que eu passei na época da faculdade, depois que eu consegui entender como é que essas coisas se comunicavam para mim, eu nunca mais tive esse tipo de problema, nem esse tipo de conflito, né? Então eu tenho muitos amigos que não acreditam em Deus, eu tenho muitos amigos que acreditam muito, e enfim, e tá tudo bem. Eu acho que, né, cada um sabe como isso se constrói para dentro de si, né, e de diferentes religiões também. Então eu acho que o importante é o amor, né? É o amor que tem dentro, que tem nessa energia, nessa fé, né? Quando a gente se olha, quando a gente se entende, E para mim isso é mais do que suficiente. Eu não preciso racionalizar isso mais. Eu acredito porque eu sinto. Tá vendo? É possível fazer ciência e acreditar em Deus. Chegamos agora ao nosso momento final, nosso Dicas Culturais. E a professora Thaís aí vai agora nos sugerir, dar algumas sugestões, né, para os nossos ouvintes. Pode ser sobre livro, filmes, músicas, o que você quiser. Então, na verdade, eu ando precisando de cultura, tá, gente? Então, na verdade, sou eu que preciso de dicas. Podem mandar, de preferência, coisas que eu consiga resolver rápido, porque desde que eu fui mãe, eu falo que mudou muito, assim, a minha perspectiva. Eu sou fã de teatro, então eu indico teatro. Vá ao teatro. Passe na porta do teatro, entre no teatro, mesmo que não esteja acontecendo nada, veja a programação. Então, assim, teatro é uma coisa que eu sempre recomendo, que eu acho fascinante. Mas, como eu disse recentemente, eu não tenho tido muito tempo, né, para essas funções culturais, apesar de gostar muito. E aí, quando a Raíssa começou a perguntar, eu falei, ai meu Deus, não pensei nisso, o que eu posso falar? Não tô assistindo nada, eu só assisto coisa de criança agora, já tem um tempo. Mas tem uma coisa de criança que eu queria recomendar mesmo, né? Como bióloga e como mãe, né? Eu vou fazer hoje, então, a minha dica cultural, diferente do que eu acredito que as outras devem ter sido, vai ser para as mães. Então, tem um seriadinho, né, que passa na Netflix, que eu acho muito legal, que é o Mundo de Karma, que é sobre uma menininha que faz um rap. Inclusive tem uns episódios que ela vai falar sobre o cabelo. Então, assim, eu super recomendo para todas as mamães, tá? Assistam o Mundo de Karma. Coloquem os filhos para assistir, vamos contribuir aí, né, com todo o processo reflexivo e de reconhecimento, principalmente, né? Então, nesse momento e que eu não estou muito, assim, né, podendo usufruir da cultura como eu gostaria, essa é a minha recomendação para as mamães. Esse aí já tá anotado. Os meus ainda não assistiram, mas eu vou olhar, já que tá na sua lista, é bom. Bom, gente, chegou o nosso finalzinho. Quero agradecer a professora doutora Thaís por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar conosco suas pesquisas, seu trabalho como docente, agora como pró-reitora, como mãe, como mulher. Foi muito gratificante poder estar aqui com você, poder te ouvir. Sinto muito orgulho de ser sua colega de trabalho, tá? Parabéns e muito obrigada. Quero agradecer a minha super companheira de entrevistas, né? A gente já tá mais do que pedindo músicas. A professora Adriana, né, por estar aqui conosco novamente. Muito obrigada, Adri. E eu quero agradecer aos nossos ouvintes. Vocês podem se despedir também. Ai, gente, eu que agradeço o convite, né? É muito bom a gente poder relembrar a nossa história, né? E isso acontece num momento muito especial para mim, que após ter chegado recentemente aqui na pró-reitoria, né? Então, essa entrevista me fez revisitar toda essa construção, né? E é muito legal isso. Eu sou uma pessoa muito emotiva, como deu para perceber,
Então, eu realmente agradeço muito poder ter tido essa conversa com vocês. Eu acho que o momento foi especial e ter sido com vocês foi ainda mais especial, né? São duas, mais do que colegas, né? Duas amigas muito queridas. Eu preciso agradecer muito, né? Assim, toda a equipe que a gente tem no Campus Formosa, obviamente. A minha história profissional como docente, né, e de gestão, ela se construiu lá. E eu ainda estou lotada lá, tá? Não comecem a me expulsar, por favor. Mas, assim, é uma equipe muito interessante. Mas eu gostaria de ressaltar a equipe de mulheres que a gente tem, né? A sororidade que acontece, os eventos que acontecem, o apoio que a gente tem uma na outra, que a gente compartilha. E mais do que isso, assim, o apoio que essas mulheres dão para os nossos estudantes, a forma com que vocês trabalham, com que vocês exercem, né, a responsabilidade social da docência, que não é fácil, né, e que não se restringe a simplesmente o conteúdo, vocês fazem isso assim, de uma forma magnífica. Então eu tenho muito orgulho, assim, eu acho que se eu tivesse conversado com qualquer outra pessoa nesse momento, teria sido diferente, né, mas eu fico muito feliz que isso tenha acontecido com vocês, que são pessoas que eu admiro muito e que contribuíram tanto para essa caminhada, né? Então eu mencionei aqui o tanto que eu já aprendi com a Adriana, mas eu já aprendi muito com a Raíssa também, em vários aspectos. Então eu queria muito agradecer vocês por esse momento e parabenizar por esse projeto, né? Eu sei que tem várias outras pessoas envolvidas, vários outros professores, eu tenho acompanhado. E é muito importante a gente divulgar a ciência dessa forma. E obrigada a todos os ouvintes pela paciência, né, pela disponibilidade em conhecer a vida do outro, em saber o que o outro está falando, né. É fácil falar, né, mas nem sempre a gente... Não é tão comum as pessoas estarem dispostas a ouvir, a conhecer a trajetória de alguém. Então, muito obrigada a todos os ouvintes também. Quero agradecer também o convite da Raíssa, né? Essa parceria aí que tem dado super certo. E agradecer também a Thaís por esse bate-papo, que foi gostoso, foi emocionante, né? Muito bom sempre a gente conhecer um pouquinho mais da vida dos nossos colegas, dos nossos amigos. Obrigada também, agradecer aí os nossos ouvintes maravilhosos que estão sempre conosco. Recebam aí todas as nossas dicas de Thaís. E até a próxima, com Ciência Feita Aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/Ciência Feita Aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.